O sol do recôncavo baiano queimava a pele da doutora Helena Vargas, contrastando com o ar-condicionado frio e esterilizado dos seus laboratórios na USP. Ela estava em Santo Amaro, a cidade mãe do samba de roda, mas seu foco era outro: Jeremias. Aos olhos da ciência, Jeremias era uma aberração estatística. Aos olhos da comunidade local, era uma lenda viva, o último fio tangível ligando o presente ao passado escravocrata. Seu documento de identidade, obtido tardiamente após uma mobilização comunitária, atestava 104 anos. Helena, uma gerontologista com uma reputação construída sobre o ceticismo, havia sido enviada para desmascarar a fraude ou, de forma mais assustadora, desvendar o milagre. A primeira reunião ocorreu na varanda simples da casa de taipa de Jeremias. O centenário não parecia ter mais de 70. Sua pele, embora marcada pelo tempo, era firme, seus olhos incrivelmente lúcidos. Ele estava sentado numa cadeira de balanço de palha, vestindo uma camisa de linho limpa e calças brancas, exalando uma calma digna que desarmou o rigor científico inicial de Helena. A doutora Vargas ligou o gravador, a voz profissional tentando esconder a estranheza da situação. Seu Jeremias, como o senhor se sente? Perguntou Helena, tentando um ponto de partida clínico. Jeremias riu. Um som seco, mas cheio de vitalidade. Me sinto cansado, minha filha. Cansado de ter vivido tanto para ver tão pouco mudar. Ele não se referia à sua saúde. Referia-se ao tempo. Ele começou a narrar. Não sobre dietas ou exercícios, mas sobre a dor. Contou sobre ter visto sua mãe ser vendida, sobre a chibata que rasgou suas costas e sobre o dia em que ele e outros cativos fugiram de uma plantação de cana-de-açúcar, guiados pela luz das estrelas e pela fé em um orixá. Eram lembranças vívidas, detalhadas, impossíveis de serem fabricadas por uma mente senil. Helena conferiu as datas mencionadas com os registros históricos que ela tinha em seu tablet. As descrições dos engenhos, das rotas de fuga, dos nomes de barões de café e de fazendas extintas batiam assustadoramente com a história oficial. A doutora Vargas havia chegado esperando encontrar um farsante. Agora estava diante de um testemunho vivo. O primeiro mistério não era sua idade, mas a pureza e a precisão de sua memória, que desafiavam todas as teorias sobre degeneração cognitiva. A ciência de Helena estava batendo de frente com a história. O laboratório temporário de Helena, montado apressadamente em um posto de saúde desativado, parecia um corpo estranho na paisagem serena. Máquinas complexas, amostras refrigeradas e a frieza de monitores de ultrassom contrastavam com o calor úmido e as cores vibrantes do vilarejo. A equipe de Helena, o geneticista jovem e ambicioso, Dr. Rafael, e a assistente de pesquisa local, Marina, neta de um quilombola, começaram a coleta de dados. A doutora Vargas estava determinada a encontrar o fator biológico que permitia a Jeremias desafiar o envelhecimento. Ela esperava encontrar telômeros incrivelmente longos, genes de reparo de DNA hiperativos ou uma mutação genética rara. Os resultados iniciais eram desconcertantes. Os telômeros de Jeremias, as pontas protetoras dos cromossomos que se encurtam, com o tempo, eram mais longos do que o de muitas pessoas com 50 anos, mas não eram invencíveis. Seu DNA apresentava uma taxa de mutação normal para alguém da sua idade. Seu coração, pulmões e rins, embora veteranos, funcionavam com a eficiência de um homem na meia-idade. Não havia vestígios de doenças crônicas como diabetes, hipertensão ou Alzheimer, condições quase universais em centenários. O Dr. Rafael estava perplexo. Doutora Helena, não há nada extraordinário aqui, e é exatamente isso que é extraordinário. Biologicamente, ele deveria estar fragilizado, cheio de comorbidades, mas ele é apenas
perfeitamente normal para um homem que não tem 104 anos. É como se a biologia dele ignorasse o calendário. Enquanto a equipe processava os resultados, Marina se aproximou de Helena. Doutora, meu avô dizia que o corpo dele não obedece ao tempo dos brancos, mas ao tempo da terra. Ele come o que planta, bebe o que chove e vive o que reza. A ciência só está medindo o lado de fora do tempo dele. A doutora Vargas, no entanto, rejeitou o misticismo. Ela ordenou uma análise mais aprofundada, focando em biomarcadores de estresse oxidativo e na expressão de proteínas de choque térmico, as moléculas de proteção que mantêm as células jovens. Durante uma das sessões de coleta de dados, que Jeremias insistia em chamar de conversas, ele revelou uma parte crucial de sua vida. Ele não nasceu com o nome Jeremias, mas sim Malê, e foi rebatizado pelo seu primeiro feitor. O nome Malê era uma referência à sua ascendência muçulmana, algo que ele havia escondido a vida toda por medo. Ele narrou a história de sua avó, Mãotinha, uma parteira e curandeira trazida da África Ocidental que era reverenciada por ter o tempo lento. Jeremias descreveu o ritual que ela fazia anualmente, sempre na noite de São João, usando uma mistura de ervas e a água de um poço específico. Mãotinha não prometia a imortalidade, mas a força para aguentar o tempo. Ela dizia que a gente tinha que enganar a dor, minha filha. A dor quebra a gente por dentro. Se a gente não deixar ela entrar, o tempo não acha onde sentar, explicou Jeremias. Ele contou que Mãotinha o ensinou um mantra, uma sequência de palavras em uma língua que ele não sabia traduzir, mas que ele repetia todos os dias. Helena, apesar de sua formação racional, sentiu um calafrio. Ela não podia descartar as ervas. A fitoterapia é a base de muitos medicamentos modernos, mas a ideia de um mantra ter um efeito biológico era absurda. Ela procurou pelo poço mencionado por Jeremias. Descobriu que o poço existia e era de fato o mais antigo da região, com uma água notavelmente pura, rica em minerais raros que poderiam ter propriedades antioxidantes. O geneticista Dr. Rafael encontrou nos exames de sangue de Jeremias um nível elevado e incomum de um isótopo de cálcio que só é encontrado em águas subterrâneas muito antigas. Estaria o segredo na água ou na crença que a acompanhava? Helena sentiu a muralha do ceticismo ruir um pouco, substituída por uma crescente sensação de que ela estava lidando com uma sabedoria ancestral que a ciência moderna havia esquecido de catalogar. O Dr. Rafael, no laboratório da USP, estava trabalhando na análise epigenética de Jeremias, a parte do DNA que não muda a sequência, mas que controla quais genes estão ligados ou desligados. A epigenética é o relógio biológico, que revela a verdadeira idade celular de uma pessoa, independente do que o calendário diz. O resultado foi a cereja do bolo de mistérios. O relógio epigenético de Jeremias o datava como tendo 58 anos. Ele era biologicamente, funcionalmente, um homem na casa dos 50. Esta descoberta era um terremoto na comunidade científica. Um fator ambiental, genético ou comportamental estava silenciando décadas de envelhecimento. Helena ligou imediatamente para Rafael, a emoção na voz que ela raramente permitia. Rafael, precisamos saber o que está desligando a idade. Volte para a Bahia e concentre-se nas interações ambientais. O que ele faz, o que ele come, o que ele pensa. O geneticista retornou com um plano de ação focado em catalogar cada aspecto da rotina de Jeremias. No entanto, o centenário não fazia nada de extraordinário. Acordava com o sol, comia alimentos, simples cultivados por ele, dormia cedo e passava horas tocando um berimbau antigo, sempre repetindo o seu mantra. Helena começou a ver o padrão. A vida de Jeremias era desprovida de estresse moderno. Ele não lidava com pressa, poluição, alimentos processados ou ansiedade crônica.
A longevidade não seria um superpoder, mas a simples consequência de viver uma vida radicalmente desvinculada do motor da modernidade. Jeremias não estava lutando contra o tempo, estava simplesmente vivendo fora dele. O segredo poderia estar na ausência de elementos destrutivos e não na presença de um elixir mágico. À medida que os resultados preliminares vazavam para a imprensa local e depois para os grandes jornais, o caso de Jeremias explodiu. O mundo científico reagiu com fúria cética. Artigos em revistas de prestígio questionavam a metodologia de Helena, sugerindo que ela havia sido enganada por uma fraude bem orquestrada, ou pior, que estava sucumbindo ao misticismo em troca de notoriedade. O reitor da USP ameaçou suspender o financiamento, exigindo provas irrefutáveis de que Jeremias era quem dizia ser. A doutora Vargas viu sua carreira de anos em risco. Ela precisava de um elo com o passado que fosse mais forte do que a palavra de um homem. Ela voltou-se para a história, o campo que ela havia desprezado em favor da biologia. Com a ajuda de Marina, que conhecia os arquivos locais e a tradição oral, Helena começou a vasculhar registros de batismo, listas de fazendas extintas e documentos de libertação. A dificuldade era imensa. Muitos documentos haviam sido queimados após a abolição. Marina, no entanto, fez uma descoberta. Encontrou um inventário de 1860 de um engenho de açúcar que listava um escravo adolescente chamado Malê, filho de Tinha, nascido na propriedade por volta de 1858. A descrição batia com a de Jeremias. Havia um detalhe perturbador, porém. O registro afirmava que Malê havia morrido de varíola aos 17 anos. Helena confrontou Jeremias com o documento, mostrando-lhe a página amarelada. Jeremias olhou para o papel sem surpresa, um sorriso enigmático nos lábios. Esse Malê morreu sim, minha filha, mas não fui eu. Jeremias revelou a verdadeira história. O Malê do registro era um primo, quase um irmão, que havia morrido na fuga para o quilombo. O primo tinha a marca da varíola no braço, uma característica que ele e Jeremias compartilhavam. Durante a fuga desesperada no meio da floresta, Mãotinha, a avó, fez uma escolha terrível. Ela sabia que para um escravo fugido sobreviver, ele precisava de um atestado de morte para não ser procurado. Ela usou o corpo do primo e as marcas de Jeremias para matar Malê no registro do fazendeiro, garantindo que a caça cessasse. Ela então deu a Jeremias um novo nome, tirado de uma passagem bíblica que ela mal compreendia. Jeremias, o que Deus levanta. A história de vida de Jeremias não era apenas sobre longevidade, mas sobre a engenhosidade da sobrevivência e a distorção da história oficial. Ele havia vivido a maior parte de sua vida adulta como um fantasma legal, sem data de nascimento oficial, sem registros, existindo apenas na memória dos quilombolas e sob a proteção de sua avó. Seu documento de identidade com a data de nascimento inventada pela comunidade local para fins burocráticos era apenas uma formalidade para o presente. A ciência precisava de uma prova que desvendasse essa artimanha histórica. A doutora Vargas teve uma ideia radical: procurar por marcadores genéticos que pudessem provar a ancestralidade de Jeremias de uma forma mais específica. Ela solicitou amostras de DNA de pessoas descendentes dos mesmos quilombos, buscando traçar uma linha genealógica que ignorasse os registros oficiais. Ela estava mudando o foco da investigação. Não era sobre desmascarar, mas sobre provar a verdade de um homem, mesmo que isso contradissesse os livros de história. O Dr. Rafael, após semanas de trabalho intenso com as amostras fornecidas pelos quilombolas, finalmente encontrou a prova. O sequenciamento de DNA de Jeremias revelou um haplogrupo,
um grupo genético que compartilha um ancestral comum, extremamente raro no Brasil, que só podia ser rastreado a uma pequena região da África Ocidental, e o mais importante, aos poucos remanescentes do quilombo, fundado após a fuga de Malê. O mais chocante foi a análise das mitocôndrias, o DNA herdado apenas da mãe. O perfil de Jeremias correspondia perfeitamente ao de Marina, a assistente de pesquisa. O centenário e a jovem de 20 e poucos anos eram parentes, separados por 4 gerações. A doutora Vargas mostrou os resultados a Jeremias, explicando a complexidade da genética com paciência. Seu Jeremias, seu DNA conta a sua história, mesmo que os papéis não contem. A sua avó era, de fato, a ancestral desta comunidade, Mãotinha. O Senhor é a prova viva de que a história dos escravizados não se perdeu. Jeremias não se emocionou com os resultados científicos. Ele apenas sorriu com serenidade. A ciência de vocês é forte, minha filha, mas ela é só um mapa. A estrada a gente já fez. Ele então olhou para Helena, a cientista que havia se transformado em sua aliada. O segredo da mão tinha não era a água, minha filha, era a liberdade. A liberdade é a única coisa que realmente deixa o tempo lento. A gente não fica velho de viver, a gente fica velho de sofrer na prisão. A doutora Vargas percebeu que a longevidade inexplicável de Jeremias não era uma anomalia genética, mas a manifestação física de uma vida vivida em harmonia com um propósito, livre do estresse crônico e existencial que envelhece o ser humano. O relatório final da doutora Helena Vargas foi uma obra-prima de conciliação entre a ciência e o humanismo. Ela não podia explicar a longevidade de Jeremias no sentido de isolar um gene ou uma molécula milagrosa. Em vez disso, ela apresentou a vida de Jeremias como um paradoxo inexplicável da longevidade humana. O relatório destacava os achados epigenéticos, a longevidade celular de 58 anos e a ausência de doenças crônicas, atribuindo à proeza biológica a estabilidade neuroendócrina e metabólica resultante de um estilo de vida ancestral com mínima exposição a estressores modernos e alimentos processados. Ela concluiu: Jeremias não é apenas um espécime de estudo, ele é um artefato vivo de uma vida fora do tempo moderno. Sua longevidade não é um milagre, mas a prova de que o corpo humano, quando não é sabotado pelos excessos e estresses da civilização contemporânea, possui uma capacidade de resistência e regeneração muito superior ao que supomos. A comunidade científica permaneceu dividida. Alguns aplaudiram a honestidade intelectual de Helena. Outros exigiram uma explicação biológica mais concreta. Mas para Helena, a investigação havia terminado. Ela havia encontrado o verdadeiro segredo: a ausência de dor crônica, a conexão inabalável com a terra e com a comunidade, e a sensação de propósito que a liberdade, mesmo a conquistada com tanto sacrifício, havia proporcionado. Ela empacotou o laboratório, deixando para trás apenas a gratidão e a certeza de que a ciência precisa de humildade para entender o que a sabedoria popular já sabe. Jeremias continuou em sua varanda, tocando seu berimbau, seu enigma vivo, o escravo de 104 anos que a ciência não podia explicar, mas que a história finalmente podia atestar.